Eu vou apresentar aqui o trabalho que eu fiz, então, usando gRPC, Socket e também MQTT. Eu vou começar mostrando a execução do programa e também um pouquinho sobre a estrutura. Então, o que eu pensei? Em fazer a parte gerencial do sistema. Então, é um sistema de loja onde a gente tem um gerente e a gente tem funcionários. Então, a parte de gerente, ela vai ser, o cliente servidor dela vai comunicar via gRPC e a parte do funcionário vai conectar via socket. Então, a comunicação vai ser via socket. E também eu usei para ligar essas duas partes, né, para disseminar a informação de uma parte e outra, eu usei o MQTT para fazer a ligação. E eu vou mostrar no código depois. Então, eu vou começar executando os servidores aqui. Então, primeiro eu vou rodar o gerente server, depois o vendedor server, e também os clientes, para a gente estar inserindo a informação. Ok, está tudo ligado, os servidores já estão abertos. Então, aqui eu posso fazer o meu login no portal do administrador. Eu criei uma senha padrão, então o meu usuário é o admin. E eu posso ter algumas operações aqui. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso cadastrar um novo funcionário, eu posso listar, excluir, listar as vendas também, né, desses funcionários. E eu posso dar o logout. Vamos começar aqui, então, cadastrando um novo funcionário, né? Então, vou cadastrar um funcionário, senha 123. Vou cadastrar outro também, para testar outra operação. Então, funcionário 2, senha 123. Então, aqui agora eu tenho 2 funcionários. Posso estar listando esses funcionários, né? Posso também estar alterando. Vamos alterar o primeiro aqui, então. Vamos alterar o funcionário. Esse é o username dele. Então, eu digito uma nova senha. 321, por exemplo. Então, a senha dele foi alterada. E eu também posso excluir um funcionário. Então, vamos supor que eu queira demitir o funcionário 2. Então, eu venho cá e demito ele. Eu também posso listar os pedidos, os itens vendidos. Por enquanto não tem nada. Então, eu pego e vou tentar agora logar na parte do vendedor. Então, aqui no servidor, eu tenho algumas alterações. Eu printei aqui, né? Coloquei mesmo um print lá, mostrando o que está acontecendo. Então, aqui a gente vê que eu editei um cadastro. Tá vendo aqui que eu excluí um, ou também que eu criei. Nesse caso, a gente só tem o funcionário e a senha dele aqui. Então, eu vou tentar logar com essa informação aqui no portal do vendedor. Então, vem cá, tem o vendedor e vou logar ele, funcionário, e a nova senha dele, que é 321. Então, ele logou. E agora ele pode realizar uma venda. Então, vamos supor aqui que eu sou o cliente e, sei lá, estou comprando um computador. No valor de 1.500. Realidade. Beleza, realizei a venda. Aqui no servidor do vendedor, a gente tem essa noção. Então, eu tenho aqui que esse funcionário, ele realizou essa venda. Então, eu estou passando essa informação para o meu gerente, via MQTT. Então, o que acontece? Quando o gerente vem aqui e ele quer ver os pedidos, então, se eu digitar ali o número ali, né, do menu, então vai listar os pedidos aqui. Tudo bem. Aí, se eu quiser excluir esse último funcionário, quero demitir todos os funcionários. Então, eu venho cá e vou excluir o funcionário novo que a gente acabou de criar. Então, eu excluí, mas agora também o pedido não pode ter sumido. Então, se eu digitar 5, a gente vê que esse item aqui, ele ainda está aqui. E é muito importante. Então, vou fazer o logout e finalizou a aplicação aqui, né, desse lado cliente. Vou também finalizar essa aqui, vou deixar os servidores abertos aqui, só para a gente ver alguma outra coisa. Então, mostrando primeiro o proto aqui. Então, esse proto aqui eu estou usando para fazer a comunicação gRPC na parte administrativa, né, da aplicação. Então, eu tenho aqui as funções RPC, login, cadastro, listagem de clientes, de pedidos, editando também, quando a gente excluir alguma coisa, enfim. Aí eu coloquei aqui os requests, né, e coloquei também aqui os response para cada uma dessas funções. Então, eu criei parâmetros diversos para cada uma, por exemplo, para o login. O que eu vou precisar para o login? Eu preciso de um usuário e de uma senha. E qual que é a resposta? Bom, geralmente a resposta vai ser foi bem sucedido o login, ou que o usuário inseriu a senha ou o login errado, né? Username. Então, eu fiz isso para todas. Então, todas as funções aqui, elas estão com seus logins, com seus requests e responses implementados. Então, vou fechar o proto aqui e agora vamos dar uma olhadinha aqui no gerente server e no gerente
na parte do cliente. Então, na parte do cliente, eu fiz algumas funções aqui, né? Foi mais para organizar o menu no final. Então, a gente vê que aqui tem o menuzinho e tem as funções, né? Então, cadastro, listar clientes. Eu também defini o canal aqui, o canal, o stub. E aqui em cima, a gente pode ver que eu coloquei aqui, ó, stub.cadastro. Então, aqui eu estou fazendo uso das funções para fazer a comunicação via gRPC. Então, aqui eu leio, né, o usuário. E aqui, que no caso, quando eu for cadastrar o funcionário, eu vou ler essas informações e vou passar via gRPC através aqui do cadastro request. Então, eu estou usando aqui, né, as funções e estou passando o usuário e a senha, por exemplo. Aqui eu estou listando, né, então, essas aqui são funções para listar, para editar também. Então, tudo a gente tem que fazer o quê? Tem que pegar o response aqui para verificar se a senha foi alterada ou se o usuário não existe. Então, eu recebi esses response aqui dessa forma, mas não precisa. Em alguns casos não é necessário, mas nesse caso aqui eu usei só para questão de verificação mesmo, validação. Aí eu passo a função ela faz o request lá no servidor, faço o login, tudo certo. Aí aqui embaixo eu estou rodando, estou dando run. Então esse run ele vai ser sobrescrito desse lado, que é no lado do servidor. Então, bom, a primeira coisa que eu fiz foi criar variáveis globais aqui no caso. Então, eu tenho aqui o dicionário de cliente, né? Que no caso, esse dicionário cliente vão ser os meus funcionários, né? Então, eu coloquei em um dicionário. Aqui eu estou fazendo a lista de clientes vendas. Para essa lista aqui serve para armazenar as vendas, no caso, de forma que elas não se percam, mesmo se o funcionário for demitido. Então, aqui eu tenho o login, tenho o cadastro. Aqui no cadastro, por exemplo, eu estou fazendo uso das globais. E aqui eu pego e faço uma verificação, né, através dos requests, desse parâmetro request aqui. E aqui eu estou fazendo a publicação também, porque como eu estou fazendo a interligação dessas duas pontas via MQTT, então eu preciso estar publicando uma informação e também preciso estar lendo uma informação. Por exemplo, quando eu criar um cadastro aqui, então eu tenho que fazer o meu vendedor ser notificado disso. Então eu dou um publish aqui nesse tópico. Então quais são os meus tópicos? Eu fiz um tópico para cadastro, fiz um tópico para editado e um tópico para excluído. Dessa forma, quando eu executar cada uma dessas operações, por exemplo, de edição, o meu vendedor vai ser notificado disso. O servidor de vendedor vai ser notificado disso. Então, ele vai estar sempre lendo essa informação. Depois eu vou mostrar lá no vendedor como que tá sendo essa leitura. Já aqui nessa parte, o meu gerente ele precisa ser notificado de alguma venda que o vendedor faça. Então, o que eu faço? Eu crio a conexão MQTT, né, com o broker, e faço aqui a inscrição no tópico compra. E o tópico compra, ele vai ser sempre notificado, ele vai ser sempre publicado quando o vendedor fizer uma compra. Então, isso é tudo do lado do vendedor. Aí aqui também eu tenho as funções e tal, que é padrão do gRPC. E aqui é a parte, então, do gerente server. Acho que eu não esqueci de falar nada sobre isso aqui. Tá tudo certo. Então, a gente pode dar uma olhada agora no vendedor. Então, e aqui também, quando eu fiz esses prints aqui, pra gente ter mais ou menos uma noção de quanto acontece. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo uma exclusão, então isso aqui está sendo publicado. Então, cadastros excluídos, funcionário, tal. Então, foi uma exclusão. E o meu servidor vendedor vai receber essa notificação. Então, aqui no meu vendedor, toda vez que acontece alguma operação do tipo, é notificado aqui. Então, esse cadastros existentes aqui é a informação que ele está recebendo lá do servidor gerente. Então, eu tenho aqui um funcionário, né? E a senha dele, e aqui tá informando que ele foi excluído na real. Eu coloquei os prints acontecem todos da mesma forma, mas, por exemplo, isso aqui quer dizer que o cadastro foi excluído e agora que esse cadastro aqui é o único disponível. Então, por exemplo, aqui em cima tá cadastros existentes, isso, e um foi excluído, que no caso foi o nosso funcionário 2, excluído daquela hora. Então, esse funcionário não vai existir mais, então ele vai publicar novamente, que agora os cadastros existentes são esses.
Então, aconteceu uma exclusão, e essa aqui é a mensagem da exclusão. Agora eu vou mostrar o código do vendedor server, né, do vendedor.py, que é o cliente. Então, aqui eu tenho o login, né, do usuário, estou fazendo a conexão aqui via socket também, e aqui eu faço o login, tá vendo? Aí aqui eu tenho o nome do cliente, nome do item, valor, coloquei tudo string mesmo, foi mais para uma representação. Então, aqui eu faço a compra e dou um encode aqui, então, passando o dado da compra para o meu servidor. E aqui no servidor, vou fechar essa aqui já. Então, aqui no servidor do funcionário, eu estou fazendo aqui, a primeira coisa que eu faço é me inscrever nos tópicos mesmo, nos tópicos de alteração, por exemplo, de cadastro, de editado, de excluído. Então, toda vez que acontecer uma mudança aqui, esse onMessage aqui, ele vai pegar essa informação. Então, os meus dados sempre vão ser atualizados de acordo com as alterações que aconteçam no servidor do gerente. Então, aqui eu tenho a verificação, né? Aqui é para verificar se o usuário está existente ou não, se o vendedor ele ainda está admitido, ainda está funcionando o login dele. Então, eu venho aqui, se ele tiver certo, ele vai logar, vai conseguir logar e vai conseguir fazer a compra. Então, aqui eu tenho que os dados da compra vão ser esses. E o que eu vou fazer com esses dados? Eu vou publicar eles. Então, no tópico compra, eu vou pegar e vou publicar. E lá no meu servidor gerente, eu vou ler essa informação. Então, é assim que acontece a comunicação com o MQTT. E também é assim que funciona o socket. E também é assim que funciona o gerente. E a apresentação foi essa. Então, esses aqui são todos os dados. Ó, excluí todos, então realmente não tem mais cadastro, não tem mais funcionário. E a apresentação é essa. Obrigada.